Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu havia parado no capítulo 4, no verso 2, e nós comentávamos sobre a conduta cristã, a forma do cristão se conduzir. E Paulo passou a partir do capítulo 4 a parte prática cristã, é o dia a dia cristão. O dia a dia, a vida diária, a maneira de proceder. E Paulo falava com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu comentava sobre longanimidade e sobre paciência. Essa paciência, essa tolerância é algo que não é natural em nós, não é normal. E eu escutava o áudio, sempre eu escuto os áudios após ter feito os áudios, eu estava escutando o áudio. E quem sabe, essa falta de paciência que nós temos seja inerente ao nosso ego, ao nosso egoísmo, por nós nos acharmos que nós somos os primeiros, por nós nos acharmos que nós somos os mais importantes. Então, quem sabe nós julgamos que as nossas coisas são as coisas mais importantes. Então nós queremos ter o primeiro tratamento. Quem sabe, algo que me ocorreu, a falta de paciência é pela nossa condição de soberba, de soberba, de orgulho, de querermos ser sempre os primeiros. Então, o meu tem que ser resolvido, as minhas coisas são primeiras. Eu me recordo de uma situação em que um dos meus filhos, ele foi no seu trabalho, uma pessoa bem mais velha, numa posição acima dele, estava com problema financeiro. E como meu filho é solteiro, ele veio ver se tinha condição de ajudar ele, uma coisa assim, mais ou menos assim. E meu filho até tinha condição de ajudar. E ele contou o problema, pedindo ajuda, e aí meu filho foi falar uma coisa que era inerente à sua pessoa, que ele também precisava, mas não era na parte financeira. E aí o cidadão ligou, não. Falei, primeiro é o meu problema, primeiro é os meus problemas. Os teus não estou preocupado, estou preocupado com o meu problema. Então, mesmo com a necessidade, mesmo passando por uma necessidade e necessitando que o outro ajudasse ele se colocou numa posição, não, primeiro é minhas coisas, os meus problemas são os mais importantes. Então eu acredito, quem sabe, seja um caminho de nós entendermos a nossa falta de paciência. Eu não estou dizendo que é isso, eu não estou dizendo que é essa situação, porque não é natural nós termos paciência e ter paciência. E Deus trata muito conosco na paciência, sempre Deus desespera. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o clamor. Então, o salmista aprendeu, porque muitas vezes ele se queixa, dizendo que Deus não escuta, que Deus não ouve, e se Deus vai deixar as coisas acontecerem assim, dessa forma.
E ele muitas vezes pede para Deus que seu socorro seja rápido. Mas ele foi aprendendo, Deus foi trabalhando na vida do salmista essa paciência. Aí tu vai encontrar essa passagem que eu falei no Salmo 40, no verso 1, ele esperou com paciência no Senhor. Mas no Salmo 13, tu vai ver eles até quando. Eu gosto desse Salmo 13. O salmista várias vezes ele cobra de Deus até quando. E ele diz: tu vai te esquecer de mim para sempre? É uma angústia. E quem sabe pela situação que ele passava, até quando? Até quando, Senhor? Então, paciência é algo que Deus vai tratar na nossa vida, essa paciência, se não desanimar. E quem sabe uma faceta dessa longanimidade seja no tratamento com os outros, ter a tolerância que os outros têm falhas. E que assim como Deus está tratando contigo, Ele está tratando com os outros. Deus está tratando com todos. Então, quem sabe, quando entra em algumas passagens que eu comentei, que eu, pesquisando a palavra longanimidade, eu encontrei uma tradução que dizia tolerância. E aí a gente tem que entender os outros e ter paciência com os outros e não desanimar na parte de relacionamento. Tem que ter calma, tem que ser tranquilo, saber que Deus está no controle e que eu tenho que me preocupar que Deus esteja tratando comigo, Deus trata individualmente, e orando para que Deus trate com o outro também. Mas primeiro eu saber o que Deus está querendo fazer na minha vida, para que eu aprenda e cresça. Então, eu vejo a dificuldade desse versículo. Paulo, ele passa depois para dizer, suportando uns aos outros em amor. O suporte é algo que se coloca para resistir. Muitas vezes a gente coloca um suporte em alguma coisa porque algo é pesado, tem que colocar um suporte. É algo difícil. Então, quem sabe Paulo está mostrando assim, não é fácil. A vida cristã é quase impossível, é impossível para nós. Mas Paulo diz, olha, suporta, coloca um suporte em amor. Então, não é aquele negócio de céu. E ninguém é anjo no meio cristão e no meio da nossa vida. Se no meio da igreja ninguém é anjo, que dirá fora. Então nós não podemos nos enganar. Ninguém é anjo. E isso é algo que a Bíblia traz claramente. Não há diferença. Nós não somos salvos por sermos melhores. Todos são iguais. A nossa posição é em Cristo e isso nos faz diferente por estarmos em Cristo e contarmos com as reservas inesgotáveis de Cristo. Mas nós não somos melhores do que aqueles que estão sendo condenados. Não somos melhores. Às vezes nós gostamos de nos achar superiores. Estamos em Cristo. Está em Cristo que faz a diferença. Agora, não somos diferentes, não somos. Deus não nos chamou e não nos escolheu porque nós éramos melhores que os outros. Todos estão na condição de pecadores. Se tu pegar Romanos 3, se não me falha a memória, 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é uma condição de humanidade inteira. Nós não somos melhores que os perdidos e aqueles que não estão em Cristo. Todos são pecadores, todos. Romanos 3:23.
Agora a graça se manifesta em Cristo e a glória toda de Deus. Eu não sou melhor do que aqueles que não estão em Cristo. Eu sou, quem sabe, até muitas vezes pior. Então essa é a nossa condição. Então, quando Paulo fala suportando, ele está dizendo, não é fácil, não é algo tranquilo. Se suporte em amor. Então, não é aquela coisa que tu está vivendo num mundo das estrelas, num mundinho azul cobalto, e te fechou que todas as pessoas são fáceis de tratar. Não, não são fáceis de tratar. As pessoas são difíceis. E muitas vezes nós somos também difíceis. Eu via, quando Paulo escreveu a Timóteo, eu achava bastante interessante quando ele fala a Timóteo no capítulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, no verso 24, e ele diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então aqui Paulo mostra uma característica, uma qualidade do servo de Deus. Ele não é um homem, não convém ele contender com ninguém. Então ele não é um homem que busque a contenda, não convém contender, eu sei que Deus não convém contender, embora que às vezes a situação requer um confronto, requer que tu tome uma atitude, que tu tome uma posição, às vezes é assim, mas não convém ao servo de Deus contender com ninguém. Não adianta batendo boca e discutindo e exigindo seus direitos. É difícil, é entregar as coisas na mão de Deus. E eu sei que eu não estou dizendo que nós vamos aceitar tudo que é tipo de situação e vamos deixar, não. Mas Paulo diz, não convém a contenda, não convém andar batendo boca com ninguém, falar com calma, com paciência. E aí ele fala, mas sim ser manso para com todos. E aí ele vai dizer que tu tem que ser apto para ensinar, então tu vai ter que mostrar essa característica, essa virtude de Cristo na tua vida, ser manso. Então não é perder a paciência, é isso que o Paulo está falando. Tem que, não convém tu entrar e já sair atravessado com as pessoas, mas tu ser manso, apto para ensinar, falar as coisas com mansidão, não é com ira, não é com ódio, e não é ser omisso. Não posso contender, então vou me omitir e aceitar tudo que as pessoas falam. Mas é falar com mansidão e ensinar, não, as coisas não são assim. Vamos colocar as coisas com clareza. E com mansidão, não é com força, não é na força, não é na violência, não é contendendo, não é batendo boca, mas é falando com mansidão, com calma, com tranquilidade, dizendo as coisas não são dessa forma. Vamos tentar esclarecer, mas aí é ser manso. Só que a gente tenta uma, duas vezes e na maioria das vezes a gente não tem essa paciência, não. Nós precisamos ter essa paciência, ter essa tolerância e suportar em amor, e um suporte de amor. Tem que haver amor. Se tu não tiver amor, tu não vai conseguir trabalhar na vida dessa outra pessoa. Então, para te ter essa paciência, suportar e ter tranquilidade,
tu tem que amar. Tu tem que amar esse outro que está se levantando. E eu, às vezes, eu fico pensando, o problema não é na contenda ou nas dificuldades, na falta de paz. O problema é quando eu sou o agente da confusão, sou eu que provoco as brigas, sou eu que busco a confusão. Esse é o problema, sou eu que estou buscando, sou eu que estou querendo a guerra, sou eu que estou, o outro não quer confusão, o outro quer ficar tranquilo, o outro quer estar na boa, mas eu estou instigando a briga, eu estou instigando, esse é o problema. Que aí entra o que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 12, o quanto depender de ti, tem paz. O problema é quando tu é o agente dele, ele não queria paz. Eu gosto muito do Salmo 120. O Salmo 120, o salmista diz assim, ai de mim, final do verso do capítulo do Salmo, ele diz, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aí ele diz faz essa declaração maravilhosa, a minha alma habitou bastante tempo com aqueles que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles buscam a guerra. Então é algo tremendo, tu diz assim, a minha alma há bastante tempo habitou com aqueles que detestam a paz. Pessoas que detestam, não querem viver em paz, é guerra, querem guerra. Por qualquer coisa levantam a contenda, por uma agulha já buscam confusão e discussão e buscam o seu direito e vamos na justiça, vamos ser desse jeito. E não se busca uma conciliação. E eles olham bastante tempo, a minha alma habitou com essas pessoas, detestam a paz, eles querem só guerra. E aí o salmista diz, eu sou pacífico, eu quero a paz, eu quero estar tranquilo. Mas quando eu falo, se eu falo, eles já buscam a guerra. É só eu falar. Então eu falo nessa situação quando tu está num ambiente que tu não pode nem respirar. Se tu respirar, já tem guerra contra ti. Se tu falar, por mais que tu fale com toda a calma, as pessoas estão só esperando que tu fale para pegar alguma coisa para te arrastar, para gerar confusão. Então é um ambiente de hostilidade, tu tem que ter mansidão, muita mansidão, ser manso e ser apto para ensinar, mas é um ambiente de dificuldade. Então, esse ambiente, o Paulo diz, suporte em amor, tu tem que amar muito essa pessoa, tu tem que pedir que Deus derrame de amor por essa pessoa, por essas pessoas onde tu vive, para que tu possa conviver. Agora, o que eu estou dizendo, o problema é quando tu está esperando. Quando tu está esperando qualquer coisa para quebrar os pratos, para mostrar a tua ira, tu está cheio de ódio, cheio de ira no coração e tu está esperando o momento. E aí, só esperando, espreitando, se o outro falar qualquer coisa, fala água, tu fala fogo, e já dá o problema. Tu está só esperando que ele diga algo, que a pessoa diga algo para suscitar contenda. E esse é o problema quando nós somos essas pessoas que são os contendedores, os que buscam a contenda. Os contendedores. E é isso que um servo de Deus não pode ser, mas agora pessoas são servos de Deus e são da contenda, são os contendedores e está tudo legal. E é servo de Deus e busca só confusão e briga e discussão. E aonde vai é o centro da polêmica. Eu sei que às vezes nós, aonde vamos, estamos fazendo as coisas corretas e se levanta, mas aí é problema dos outros. Mas eu estou dizendo quando nós buscamos confusão. O servo de Deus não pode, o servo de Deus tem que ser manso, apto para ensinar. E aí eu deixei por último aqui essa palavra tremenda, sofredor. Finalzinho do versículo diz, sofredor. E aí eu te pergunto, quem quer sofrer hoje? A mensagem da igreja não te faz pensar assim. A mensagem que você fala hoje não. É só
Tu não é sofredor, tu é vencedor. E tu vai ser feliz, e tu tem que ser feliz, e Jesus te chamou para ser feliz, e tu vai ser feliz. E aí, é a satisfação pessoal, é isso que eu digo sempre, eu vou sendo redundante nos áudios, não sei o que é ser sofredor, e o servo de Deus tem que ser sofredor. E aí é complicado. Sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser sofredor. E como ser sofredor? Se tu pega 1 Coríntios no capítulo 13, e aí tu passa a ver quando Paulo começa a falar do amor, e a primeira face que o amor mostra, Paulo ele abre, descortina o amor, quando ele revela as faces do amor, os atributos do amor. A primeira coisa que ele mostra o amor é sofredor. Tu pega 1 Coríntios 13, 4. Bom, Paulo vai dizer o amor é muitas outras coisas, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga na injustiça, mas folga com a verdade. Mas Paulo diz, a primeira face do amor que ele mostra, quando ele vai descortinar o amor, ele vai mostrar o amor, ele só amor é sofredor. Então quem ama sofre. E aí no versículo 7 desse capítulo ele vai dizer, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então é um suporte em amor. Então é essa situação quando Paulo ele está falando, suportando em amor, porque ele sabe que o amor tudo suporta. O amor, ele suporta todas as coisas. E é só em amor. Então ele diz, não, suporte em amor. É com amor que vocês vão conseguir. É só com amor. E se não tiver amor, tu não consegue. Então, aqui vai mostrar, quem sabe, na nossa prática diária, vai mostrar que falta amor. Falta amor na nossa vida. E não pode faltar. Então, esse suportar em amor vai ter que ser com muita graça, se fortalecer na graça que é em Cristo. Quando Paulo, ele também falando a Timóteo na segunda carta, que eu havia mencionado sobre o servo de Deus, ele vai dizer, fortifica-te na graça, que é em Cristo. Pega o capítulo 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então, tu tem que estar fortalecido dia a dia e fortificar na graça que está em Cristo. E depender do amor de Deus. Tem que crescer em amor. É o amor que vai suportar. É o amor que vai fazer com que tu consiga te manter de pé dia após dia, senão tu sucumbe. Então, nessa relação é complicada. Mesmo entre cristãos tem dificuldade. Existe atrito. Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipos, ele fala muito em unidade. Quando eu vejo a carta a carta de Paulo aos Filipenses, para mim é a carta da unidade. Eu escrevi na minha vida em unidade, porque Paulo sempre fala do mesmo. Tem o mesmo isso, tem o mesmo aquilo, tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma ideia. Então Paulo quer que eles estejam unidos. Então me passa para mim, que eu não estudei ainda a epístola, quem sabe, seja uma epístola que futuramente Deus nos dê graça, se Deus permitir,
que a gente estuda, a gente vai entender mais profundamente. Eu estou dizendo uma visão, quando eu faço aquela visão panorâmica, aquela visão rápida, que a gente dá uma olhada no panorama geral, parece que tem um problema com a unidade. Parece que existe divergência. Paulo usa a palavra mesmo várias vezes, quando se nós, Deus dê graça, nosso ensino, poder estudarmos esta epístola, e vou contar quantas vezes a palavra mesmo aparece. Então, a mim, quando eu vejo, me parece que tem um problema de unidade. E todos são cristãos, então estamos crescendo. Estamos crescendo ainda, temos dificuldade. Então, existe muito atrito e a gente tem que procurar demonstrar essas características de Cristo, o caráter de Cristo ser mostrado em nós. Desculpa. E eu vejo isso por Filipenses 4, 2, que Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E Paulo vai dizer que essas mulheres ajudaram ele na igreja. Ajudaram ele e Paulo pede, ajuda que haja um consenso. Mas Paulo está está rogando. E eu disse que essa palavra do grego é parakabó, é chamar do lado, chamar pessoalmente, conversar e fazer um apelo, uma dedicação para que se faça alguma coisa. E são pessoas que não são pessoas inconversas, não são pessoas imaturas na fé. Não, são pessoas maduras. Paulo diz, olha, elas trabalharam comigo. Se eu pegar o versículo 3, trabalharam comigo no Evangelho. Então, ele quer que haja uma ajuda. Que haja ajuda para que haja um consenso. Está tendo algum problema, está tendo uma discórdia. Tem que sentir o mesmo, tem que estar no mesmo espírito. E aqui está tendo um problema aí. E não são pessoas imaturas, são pessoas maduras, pessoas que foram cooperadoras de Paulo no Evangelho. E Paulo está preocupado, Paulo está dizendo, olha, ajuda, estou rogando para que entre num consenso, tenha o mesmo sentimento no Senhor. Mas ajuda para que possa haver um consenso. Está havendo, quem sabe, uma discórdia. Então, por isso que quando eu leio e eu vejo essa carta à igreja de Filipos, eu acredito que Paulo está trazendo eles a uma unidade. Então, não são pessoas imaturas, são pessoas maduras. Houve um problema entre, pega Atos 15, Paulo e Barnabé, eles têm um problema entre os dois por causa de João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. E a tal discussão entre os dois que eles se separam. E não são nenhuma menina em Cristo, dois homens maduros em Cristo. Mas eles não estavam com o mesmo espírito, no mesmo sentimento. E aí um pensava que queria uma coisa, outro queria outra. E aí não chegaram a consenso. E aí Barnabé pega João Marcos e vai para um lado, e Paulo pega Silas e vai por outro. Então, a divisão dos dois. E não são crianças espirituais, então não porque tu esteja maduro espiritualmente que tu não possa ter problemas. Não, tu vai ter problema e nós vamos ter problemas sempre. Agora, nós temos que guardar, e aí Paulo vai seguir, nós vamos ter que guardar a unidade do Espírito, nós temos que guardar o vínculo à paz. E às vezes nós temos que sofrer. E mesmo entre os irmãos. E ninguém quer ser o sofredor. Quando Paulo escreve também a Timóteo, aí eu vou pegar, ele escreve a Timóteo, ele vai dar essa face do amor para Timóteo. E aí ele vai dizer, se sofrermos
Na segunda epístola ainda de Timóteo, no capítulo 2, diz: se sofrermos, também com ele reinaremos. Segunda epístola 2:12, agora, se sofrermos, então o servo de Deus tem que ser sofredor, e aí tu vai ter que sofrer. Muitas vezes tu vai padecer, mas se tu sofrer, sabe, se tu está sofrendo hoje, tem recompensa em Cristo. Tu vai reinar com Cristo. Agora, ninguém hoje na igreja quer sofrer. Todo mundo quer ser o vencedor. Todos querem ser o vencedor. E Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Corinto, ele fala sobre esses problemas entre irmãos. E um irmão tendo demanda contra o outro. E aí tu pega isso em 1 Coríntios, no capítulo 6. E Paulo vai dizer que, olha, no início ele já diz, olha, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, não perante os santos. Aí no 7 ele diz assim, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, irmãos. Demandas, perdão, 7. Na verdade é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Então, Paulo está dizendo para aí, cada um quer estar buscando o seu interesse e ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar e estão indo levando problemas aos injustos, aos ímpios, àqueles que não conhecem a Deus, para julgar entre irmãos. E Paulo para aí, não pode alguém na igreja ter sabedoria para julgar entre os dois, está tendo um litígio, está tendo um problema. Não tem algum santo que possa resolver o problema? Tem. Agora, já é um problema que vocês terem demanda uns com os outros. Isso já está demonstrando uma falta, tem alguma coisa errada. Vocês estão se degladiando, estão tendo problema. E aí Paulo diz, por que tu não sofre dano? Por que tu não é um sofredor? Por que tu não deixa perder? Por que tu não perde para te reinar com Cristo? E eles assim, por que tu não sofre a perda? E ninguém quer sofrer a perda. Então, esse é o cristianismo. Isso para mim é o cristianismo bíblico. Então, não é esse céu, não é essa maravilha que a gente pensa. É difícil. E aí tem que ter amor de Deus, tem que ter graça de Deus e aprender que o servo de Deus, se tu é servo de Deus, tu tem que ser sofredor. E se tu não é sofredor, quem sabe tu tem que analisar se tu é servo de Deus realmente. Ou, quem sabe Deus precisa trabalhar isso na tua vida. Paulo diz, olha, é uma falta que vocês tenham contenda uns outros. E muitas vezes no meio cristão existe contenda. Entre cristãos, existem uns que não se dão com os outros. Ou, se um fala uma coisa, o outro fala outra. E existe uma contenda. E nenhum quer sofrer o dano, nenhum quer sofrer a perda. Então, nós começamos agora no próximo áudio nós vamos entrar para a unidade, guardar a unidade do Espírito. Então, não perder a unidade, não haver litígio, não haver coisas que nos separem. Nós precisamos estar unidos. E uma das orações que Jesus fez, nós vamos falar isso aí, é que todos sejam um. Então Deus deseja a unidade, que nós sejamos um em Cristo. Só que Paulo sabe, não é fácil, tem muita coisa para consertar, tem muita situação de litígio, tem muito problema, porque são pessoas. E aí nós temos que aplicar isso na nossa vida. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, nos dá porção de amor, nos dá porção de graça, nos ajuda a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós não amamos, nós amamos a nós mesmos, mas não amamos os outros como a nós mesmos. Nos ajuda a cumprir a tua palavra, nos
Aplica a tua palavra à nossa vida. Nos faz homens bíblicos, servos bíblicos e sofredores, aqueles que sofrem a perda, que sofrem o dano. Coloca esse sentimento em nós, pela causa de Cristo, por amor a Cristo sofrer, por amor a Cristo perder, e nos dá mansidão para tratar os problemas que surgem com graça, com amor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.